O delegado Tomás Arruda tomou posse numa terça-feira de março, quando o calor do início do ano ainda era forte e deixava a delegacia abafada, cheirando a papel amarelado com o tempo. Tinha 30 anos, mãos de quem passou a juventude virando páginas de código, e um concurso público que lhe dera, enfim, o direito de acreditar em si mesmo. Nos olhos, aquela febre particular dos que estudaram demais para uma coisa só, a certeza de que o mundo, enfim, lhe devia um palco. Fora advogado trabalhista por 5 anos, defender operários contra patrões, patrões contra operários, e descobrira que a justiça, vista de perto, até que funciona, mas com tantas ressalvas que até não se lembrava mais de todas elas. Prestou o concurso, passou, escolheu, ou escolheram por ele, uma delegacia no interior do estado, em uma cidade sem brilho, de nome que pouco importa, porque toda cidade pequena, para quem chega, é a mesma coisa, com a mesma praça, o mesmo coreto, a mesma capela, onde os crimes mais graves eram briga de bar, pequenos furtos e invasão de propriedade alheia. Chegou com 3 ternos, 3 meses pagos de aluguel adiantados, uma mala de livros e a convicção silenciosa de que faria diferente, faria o melhor. Não era ingênuo, note-se, era pior, era determinado. A ingenuidade se cura com o primeiro mês. A determinação, essa doença crônica, exige tratamentos mais longos. A delegacia ocupava o térreo de um prédio, onde, no andar de cima, funcionava algum outro serviço público da prefeitura. Havia um escrivão, 2 investigadores e um perito que aparecia às terças e quintas, quando aparecia. Tomás olhava para os corredores empoeirados como quem contempla um campo de batalha ser conquistado. O escrivão, Valdemar, recebeu-o com um aperto de mão mole e uma frase que Tomás levaria algum tempo para decifrar. Delegado, aqui a gente trabalha com o tempo, não contra ele. Traduzido, os inquéritos prescreviam como frutas na prateleira, e ninguém chora por uma fruta que estragou. Os investigadores mexiam em seus celulares nos fundos, esperando para serem cumprimentados, sem ambição maior que não fosse a chegada da hora do almoço. O perito, quando vinha, trazia marmita. Tomás observou aquilo na primeira semana e sentiu uma tristeza geométrica, fria, como quem mede a distância entre o que sonhou e o chão. Tentou mudar, mas suas ordens, por mais razoáveis que fossem, caíam sobre os policiais como chuva de granizo. O clima dentro da delegacia ia de mal a pior. A cidade inteira funcionava assim, um organismo que aprendera a digerir a própria negligência e chamá-la de paz. Ninguém conspirava, todos simplesmente não faziam. E a omissão é a mais perfeita das cumplicidades, porque não deixa assinatura. Foi numa sexta-feira, remexendo armários de aço que rangiam como velhos asmáticos, que Tomás encontrou a pasta. Capa parda, elástico ressecado, etiqueta desbotada. Inquérito policial 47/2022. Homicídio qualificado. Vítima, Rosana Marcela, 20 anos. E seu bebê de 2 meses, sem nome registrado. Há 4 anos sem andamento. 4 anos de poeira e silêncio. Leu os autos na delegacia durante o dia. E à noite também, sob a lâmpada amarela da sala de seu apartamento alugado. Rosana fora encontrada num barranco à margem da estrada velha, com o filho de 2 meses ao lado, ambos mortos. O laudo pericial, uma página mal datilografada, escrevia com a pressa de quem quer se livrar de um fardo,
concluía por causas indeterminadas, possivelmente asfixia ou queda por morte acidental. Não havia fotos adequadas. Não havia coleta de material biológico. A mulher não tinha passado. Ninguém sabia de onde viera. Era como se tivesse surgido do nada e para o nada retornado, deixando apenas a inquietação de sua morte sem explicação. Alguns relatos nos autos descreviam-na como uma mulher pequena, frágil, experiente, manipuladora, aparência normal, mas que sabia usar sua sensualidade para obter favores. Ela sabia o que queria, depois de uma antiga patroa, e não tinha escrúpulos para conseguir. Outros comentários diziam que era bonita, misteriosa, perigosa, adjetivos que, numa cidade pequena, bastam para condenar uma mulher sem julgamento. O filho dela, um bebê de colo, morreu com ela. Nenhuma perícia conseguiu determinar se foi assassinado ou se sucumbiu às consequências da morte da mãe. O caso, desde o início, estava envolto em sombras que ninguém conseguiu dissipar. Tomás mal podia acreditar quando verificou o nome do principal suspeito, Rafael Sampaio, filho do prefeito. À época, com 18 anos, estudante de Direito. Agora, já com 22 anos, prestes a se formar. Conhecido na cidade toda, tido na faculdade como muito inteligente e com um futuro promissor na carreira, e possível sucessor do pai, para algum dia ocupar a prefeitura da cidade. Tomás fechou a pasta, abriu, fechou outra vez. O gesto repetido do homem que já sabe, e ainda assim precisa confirmar que sabe. Há algo errado aqui, murmurou para si mesmo, enquanto o pó das páginas subia em espiral diante dos seus olhos. Mas não eram as evidências que lhe falavam. Era a ausência delas, o vazio que ele podia preencher com a própria certeza. Lá fora, a cidade dormiu o sono justo dos que não perguntam. Na segunda-feira, levou o caso ao promotor Bento Severino, homem cordial e gordo, que mastigava um pão de queijo enquanto ouvia. Ah, esse! Sim, lembro vagamente. Vá em frente, delegado. Mas o senhor sabe como é. Prova pericial inexistente, testemunhos que mudaram de cidade. Eu, no lugar, pediria o arquivamento. Sorriu, mastigou. O pão de queijo fez um barulho na sua boca. Na delegacia, Valdemar foi mais direto. Delegado, o prefeito paga o aluguel do prédio. O filho dele é amigo do meu filho, estudam juntos na mesma faculdade. O senhor acabou de chegar. Não havia ameaça na voz, havia algo pior. Conselho sincero. A sombra coletiva não rosna. Ela sugere, com carinho, que você se sente, tome um café, esqueça. E Tomás, naquela noite, quase esqueceu. Quase. Deitou-se na cama do aluguel e pensou: e se eu arquivar? Ninguém vai saber. Ninguém me cobrará. A cidade seguirá pacata, o prefeito será reeleito e eu terei paz. O pensamento era macio, acolhedor como um cobertor em noite fria. E foi justamente a maciez que o assustou e lhe despertou. Porque a consciência, quando começa a negociar, já perdeu metade da guerra. O homem frequentemente se veste com as roupas de heróis imaginários, mas os arquétipos, como se sabe, são como facas de dois gumes, iluminam o caminho enquanto cegam para os abismos laterais. Na terça-feira, determinou nova perícia. O perito, convocado numa quarta-feira excepcional, protestou. Tomás insistiu. Fez-lo voltar ao barranco 4 anos depois, com um mato na cintura e um silêncio que pesava como chumbo. Nada encontrou. Determinou novas diligências, pediu laudos complementares, interrogou testemunhos que já nem se lembravam dos fatos. A equipe resmungou. Uma vizinha disse ter ouvido uma discussão na noite do crime. Quem? Perguntou Tomás. Não sei, mas acho que era ele.
Outra testemunha lembrou-se de ter visto um rapaz perto da casa da mulher. De dia ou de noite? Não sei, mas acho que de noite. A cada depoimento, Tomás ancorava mais firmemente a imagem de Rafael Sampaio como culpado. A primeira informação recebida funciona como uma âncora, e tudo que vem depois é lido à luz dela, confirmando que já se decidiu antes de se perguntar. O delegado não sabia que operava assim. Ninguém sabe. É o que há de mais terrível nos vieses da mente. Eles não se anunciam. Entram pela porta dos fundos, sentam-se à mesa e quando o homem dá por si, já jantou com eles. Havia também o efeito da reputação. Rafael era filho do prefeito, moço de família, estudante de direito. Mas pensava Tomás, justamente por isso tinha mais a perder, mais a esconder. A heurística era simples e reconfortante. O jovem rico, a mulher sedutora, o escândalo abafado. A história se encaixava tão bem que não podia ser mentira. O que se vê é tudo que se há, e o que se não vê não existe. Assim pensava o delegado. E a mulher, a forasteira que a cidade jamais se deu ao trabalho de investigar, de verdade, permanecia nos autos como uma sombra, uma projeção. Para Rafael, talvez, tivesse sido uma aventura, desejo, fuga. Para a cidade, era a tentação personificada, a mulher estrangeira que perturba a ordem. Para Tomás, era o enigma que justificava a investigação, a chave que abria a porta da sua glória. Ninguém a via como ela era, porque ninguém sabia quem ela era. E assim, cada um lhe emprestava o rosto que lhe convinha. O delegado não via a sombra que projetava, não percebia que sua obsessão pela verdade estava se tornando, ela mesma, uma nova forma de ilusão. Cada vez que encontrava uma inconsistência no inquérito, uma foto borrada, um laudo incompleto, sua certeza se fortalecia. Não era a prova que o guiava, era a convicção de que havia uma prova e que ele, somente ele, era capaz de encontrá-la. A mente humana é preguiçosa e criativa. Substitui perguntas difíceis por respostas fáceis, constrói narrativas a partir de fragmentos e confunde a coerência com a verdade. O caso explodiu. Não como trovão, que é rápido. Ele se alastrou como infiltração em uma casa abandonada, devagar. Mas quando se vê, já é tarde demais para se salvar alguma coisa. Não se sabe por quem. Talvez um funcionário da prefeitura, talvez a vizinha que falava demais, talvez a própria engrenagem da cidade, que precisa de histórias como o corpo precisa de sangue. O que o jornal local anteriormente retratou apenas em notas rápidas, desta vez ganhou manchete. A palavra estupro apareceu impressa ao lado do nome do filho do prefeito. O bebê morto foi tido como o filho que Rafael abandonou. E a cidade, que durante anos praticava o esquecimento com a dedicação de um monge, descobriu que lembrava. Lembrava de tudo e um pouco mais. Lembrava e estava furiosa. O prefeito, homem de máscara impecável, que em 6 meses enfrentaria a reeleição, sentiu o chão ceder sob seus pés. Tentou a última cartada. Declarou o filho vítima de perseguição política. A reeleição, antes certa, derreteu como cera ao sol. Rafael Sampaio, em um primeiro momento, repudiava seu vínculo com a Rosana de todas as formas, complicando-se diante da opinião pública, sem nem perceber. Falava abertamente sobre o caso com políticos próximos, colegas, professores da sua faculdade, negando tudo, até que conhecia a vítima. Soava arrogante aos olhos do povo ao dizer coisas como: "Este inquérito não faz sentido juridicamente". O delegado, em seu primeiro caso da vida, quer bancar o herói da cidade. "Não há qualquer prova contra mim, e ainda assim insistem em me investigar. Não preciso provar que sou inocente. A polícia que prove que eu sou culpado, mas não conseguem". Porém, após a contratação de um advogado de boa reputação da cidade, mudou completamente seu comportamento e passou a apenas ficar calado e declarar-se inocente. Não ia nem mais na faculdade, comício do seu pai, nada,
Digo, na verdade, começou a frequentar bem mais a igreja central. Fora isso, trancou-se na casa da família e, segundo a empregada, passava as noites em claro, andando de um cômodo a outro, murmurando frases que ninguém compreendia. Sua imagem, antes associada ao jovem estudioso que ajudava nas campanhas do pai, agora era substituída pela do assassino frio. A população, que antes mal se lembrava do crime, de repente descobria nele uma fonte de indignação moral. Sempre soubemos que essa família Sampaio tinha podres, diziam nas filas do pão. O pai protege o filho mata e a lei não faz nada, ouvia-se nos bares. É sempre assim, os poderosos sempre se safam, ouvia-se por toda a cidade. O prefeito, que contava com a reeleição em 6 meses, viu suas pesquisas de intenção de voto desabarem. O opositor, antes um candidato sem expressão, agora surfava na onda da revolta. Não acobertaremos crimes em nossa cidade, declarava em comícios, sabendo que cada palavra cavava a sepultura política do seu adversário. Tomás concluiu o inquérito em tempo recorde. Remeteu-o ao promotor, Bento Severino, com um relatório de várias páginas, escrito com o esmero de quem redige uma tese. No último parágrafo, sem perceber, usou a palavra justiça 4 vezes. O promotor recebeu-o numa tarde de chuva. Leu os autos com a atenção relativa de quem já decidiu o que vai fazer antes de abrir o envelope. Chamou Tomás para uma conversa privada, fechou a porta, serviu 2 cafés. Delegado, cá entre nós. As provas são frágeis. A causa da morte é indeterminada. Não há arma, não há confissão, não há testemunha ocular direta. Tomás sentiu frio na nuca. Mas o promotor continuou, com a calma de quem já ensaiou a frase. No entanto, indubio pro societate. Nesta fase, a dúvida deve beneficiar a sociedade. Se o juiz receber a denúncia, o que eu duvido, talvez outras provas venham a surgir no curso do processo. Mas creio em uma remota chance de júri popular. E lá, a dúvida favorece o réu. Está tudo na lei, delegado. Tudo correto. E a população recebe a resposta que tanto precisa. Indubio pro societate, repetiu Tomás para si mesmo. A frase soava nobre, protetora, generosa. Não lhe ocorreu que era também uma conveniência, um modo elegante de não decidir, de empurrar para a frente, de lavar as mãos com água morna e sabão de cheiro. O promotor denunciava para não ser cobrado. O juiz recebeu a denúncia com o mesmo desconforto, examinou as provas, reconheceu sua fragilidade, mas, assim como o promotor, sentiu o sopro da opinião pública na sua nuca. Indubio pro societate, repetiu para si mesmo, enquanto determinava que Rafael fosse a júri popular. Em casa, naquela noite, dormiu tranquilamente. Afinal, ele não decidira nada de mérito, apenas abrir a porta. O que acontece lá dentro era com os 7 jurados, com Deus, com o acaso. Ele, juiz de direito, dormia com a consciência leve de quem delegou sua consciência a outros 7, conforme determina a lei. O advogado de Rafael, Dr. Fernando Albuquerque, um jurista de reputação impecável, começou a sentir os efeitos colaterais da exposição. Manifestantes se reuniam em frente ao seu escritório. Suas fotos eram publicadas nos jornais ao lado das de Rafael. Seus clientes mais tradicionais começaram a se afastar. Dr. Fernando, sabemos que o senhor é um excelente advogado. Mas neste caso, bem, o senhor entende a situação, dizia um empresário após rescindir o contrato de assessoria. Os clientes começaram a assumir um a um, com desculpas polidas e olhares desviados. Fernando entendia que a justiça, naquela cidade, era uma mercadoria sujeita ao escrutínio das ruas. Entendia que a sua defesa de Rafael
por mais técnica e fundamentada que fosse, estava sendo interpretada como cumplicidade. Uma noite, após ter as janelas de sua casa quebradas por pedras pela 4ª vez, e ouvir a sua esposa insistir mais uma vez para que ele largasse o caso, Fernando tomou uma decisão amarga. Abandonou a causa. Não posso mais defender o caso, disse ao pai de Rafael. Minha família está sofrendo. Minha carreira está sendo arruinada. Desculpe-me. O prefeito, devastado pela situação de seu filho e pelas pesquisas que o davam como perdedor certo nas eleições, sem ter palavras que pudessem expressar sua indignação com tudo que estava acontecendo, perdeu a cabeça e trocou socos e chutes com o advogado. O caso foi parar na única delegacia da cidade, a de Tomás. A Defensoria Pública assumiu a causa, com pouco tempo para elaborar planos concretos de defesa. O defensor designado pegou os autos com o entusiasmo de quem ainda acredita que a verdade triunfa nos tribunais, mas com poucos dias para estudar tudo, e uma pilha de outros processos sobre a mesa. Fez o que pôde. Conseguiu, inclusive, manifestar-se e repudiar a juntada de um vídeo novo ao processo, que mostrava Rafael brigando com Rosana. O juiz negou. O julgamento foi um espetáculo midiático. A acusação chamou suas testemunhas, a empregada da casa do prefeito, uma vizinha que afirmou ter ouvido gritos na noite do crime, um motorista que conhecia o caso de Rafael e Rosana. A defesa contra-atacou com argumentos técnicos. As testemunhas eram indiretas, as provas materiais eram inexistentes. A cronologia era imprecisa, mas Rafael sentia que seus argumentos caíam em ouvidos vazios. Os jurados, pessoas comuns do povo, muitos deles analfabetos funcionais, olhavam para o jovem Rafael com a desconfiança de quem já o havia condenado em suas mentes. Eles eram 7 pessoas comuns: um comerciante, 2 professoras, um aposentado, uma dona de casa, um mecânico e um funcionário do cartório. Nenhum muito estudado, alguns sem ensino fundamental completo. Todos tinham medo. Não medo do réu, medo de contradizer a narrativa que a cidade já construíra, medo de ser o único a dizer que não há provas suficientes, quando todos ao redor já decidiram que há. O abandono da causa pelo advogado original foi interpretado como um sinal de que a defesa era impossível. Se até o Dr. Fernando desistiu, diziam entre si os jurados, deve ser porque sabe que ele é culpado. A cereja do bolo foi o vídeo que uma testemunha da acusação gravou, mostrado em um telão improvisado, em pleno julgamento, que mostrava Rafael gritando com Rosana, apontando o dedo, fazendo gestos, apontando para o bebê, nervoso e fora de si. E de repente ecoou um tapa na cara da pobre mulher, que segurava o bebê no colo. Não havia áudio que pudesse ser entendido, além do choro incontrolável do bebê. No banco dos jurados, o impacto do golpe foi imediato e palpável. A dona de casa levou as mãos à boca, abafando um suspiro horrorizado, enquanto o aposentado desviou o olhar, balançando a cabeça em uma reprovação silenciosa. O mecânico e o comerciante cruzaram os braços quase em sincronia, com as feições subitamente endurecidas pela indignação. Para aqueles 7 cidadãos comuns, o estalo do tapa pôde ser ouvido em alto e bom som, em um vídeo que só apresentava ruídos. Ele estilhaçou qualquer ínfima sombra de dúvida que a defesa tentara plantar. A imagem trêmula e sem áudio claro no telão não servia apenas como prova, mas como a última justificativa que precisavam. Rafael, no banco dos réus, não chorou, não gritou. Permaneceu com os olhos fixos no vazio, ostentando um silêncio enigmático que dividia as interpretações no plenário. Mantivera a mesma fisionomia estática durante todo o julgamento, uma apatia indecifrável que podia traduzir tanto a incredulidade atordoada de quem se via engolido por um pesadelo absurdo, quanto a frieza calculista de um culpado encurralado, escondido atrás de uma máscara de fingida alienação. Se era inocente,
Era um inocente sem fúria e desolado. Se era culpado, era um culpado sem remorso, frio. Nenhuma das duas coisas convenceu o júri, porque o júri não precisava ser convencido. O júri já sabia. 35 anos de prisão. O juiz togado leu a sentença proferida pelo júri com uma voz monocórdia e saiu. Não olhou para trás. A defesa recorreu. Alegou fragilidade probatória, ausência de nexo causal, contradições nos depoimentos. O recurso subiu ao tribunal. 8 meses se passariam antes do julgamento. Rafael Sampaio foi levado para o presídio, onde a brutalidade do sistema carcerário o aguardava. Era um homem frágil, criado em confortos, sem a resiliência que a vida na cadeia exige. Os companheiros de cela logo perceberam sua vulnerabilidade. Nos primeiros dias, o abalo psicológico o paralisou por completo. O ambiente o esmagava com uma violência sensorial para a qual jamais fora preparado. O estalo seco das trancas de ferro ecoava em seu peito como uma sentença diária. E o cheiro acre de umidade, suor e pó impregnava sua pele, sem que conseguisse se livrar dele. Passava as noites encolhido no canto de um colchão fino e áspero, com os olhos arregalados, fitando a penumbra da cela. A angústia que sentia lhe travava o maxilar. Afundou-se em depressão. A marmita de alumínio entregue pelas grades, com a comida fria, sem sal e sem sabor, de cheiro forte, provocava-lhe náuseas e ele pouco conseguia comer. Os ossos das saboneteiras e das costelas passaram a se projetar sobre as roupas, que agora pendiam no corpo. 5 meses após sua chegada, uma notícia correu os noticiários como um incêndio. Rafael Sampaio fora encontrado morto em sua cela. As circunstâncias da morte jamais foram completamente esclarecidas. O laudo apontou asfixia. O jornal local publicou uma nota afirmando que foi suicídio. A família processou o jornal. O recurso da defesa, que contestava a falta de provas materiais, nunca chegou a ser analisado. O processo foi extinto. A morte apaga o réu. E sem réu, não há processo. Morto, Rafael não era mais nem culpado nem inocente. Era apenas ausência. A questão jurídica central, se o júri popular condenar um inocente, permaneceu sem resposta. O seu pai, derrotado nas eleições, enterrou o filho sem jamais ter recebido uma condenação ou absolvição definitiva. A tragédia da família Sampaio era completa. Tomás recebeu a notícia numa terça-feira. Estava em sua sala na delegacia, com a porta fechada. Não chamou ninguém. Não fez declaração ao jornal. Ficou sentado, olhando pela janela, balançando um lápis. Na semana seguinte, o delegado-chefe estadual assinou sua transferência. Uma cidade ainda menor, mais ao norte, mais ao fundo do mapa. Tomás aceitou sem questionar. Fez as malas, não se despediu. Passaram-se meses. Tomás não mudou a delegacia, não emitiu ordens, não reabriu casos. Fez o mínimo, e o mínimo bastava. Os novos colegas policiais acostumaram-se a ele como se acostuma ao tempo, sem entusiasmo, sem queixa. Mas à noite, sozinho em um novo quarto alugado, Tomás pensava. Pensava no júri, pensava nos 7 cidadãos que decidiram a vida de um homem com provas frágeis. Pensava se um juiz experiente, um homem que dedicou a vida ao direito, teria decidido diferente. Se teria dito que não há provas, não há materialidade, não há como condenar. Ou se também ele, na solidão do gabinete, teria sentido o peso da cidade, da Gazeta, da praça, e condenado por conveniência, por medo, por inércia.
Não sabia, nunca saberia. E essa impossibilidade de saber era, talvez, a única verdade que o caso lhe deixara. Não a verdade real. Não a verdade sobre Rafael. Não a verdade sobre Rosana. Mas a verdade sobre si mesmo. Que a certeza é uma ilusão confortável. E que a dúvida, quando verdadeira, não tem fim. E se não houver verdade? E se houver apenas o que decidimos chamar de verdade, porque o contrário é insuportável? Imagina abrir a porta de uma delegacia de interior num dia daqueles, de um calor bem abafado. Aquela coisa pesada, né? Exato. Dá pra sentir até aquele cheiro de papel amarelecido pelo tempo, sabe? O rangido das gavetas de aço enferrujadas. Nossa, sim. E o peso daqueles inquéritos que vão prescrevendo ali silenciosamente. Pois é, apodrecendo tipo umas frutas esquecidas na prateleira de um mercado de beira de estrada. E, de repente, aquela ilusão de que a justiça funciona com a precisão de um relógio. Que alguém comete um erro e a engrenagem do Estado vai lá e resolve tudo de forma limpa, né? Isso, essa ilusão simplesmente derrete. E o que sobra é só aquele pântano burocrático. E é exatamente nesse terreno nebuloso assim que a gente vai pisar hoje no nosso mergulho. Com certeza. O material que fundamenta essa nossa análise é um texto muito instigante, chamado A Sombra do Inquérito. É um texto fortíssimo. Muito. E ele nos obriga a olhar para as falhas geológicas do nosso sistema penal e, bem mais profundamente, para a própria natureza humana. Mas antes de avançar, é sempre bom lembrar para quem nos ouve que a gente não toma partido aqui, tá? De jeito nenhum. A nossa missão é ser imparcial. O texto toca em questões políticas e sociais espinhosas, mas nós estamos aqui só para desconstruir os mecanismos dessa narrativa sem endossar lado A ou lado B. Perfeito, muito bem lembrado. E olha, o nosso guia por essas águas meio turvas do texto é o Tomás Arruda. O delegado novato. Esse mesmo. O texto apresenta o Tomás como um ex-advogado trabalhista, ali na faixa dos 30 anos, que acabou de passar num concurso para delegado. Aquele sangue no olho, né? Total. Ele chega nessa cidadezinha pacata, descendo de um ônibus, com 3 ternos na mala, 3 meses de aluguel já pagos adiantado e aquela febre nos olhos de quem está determinado a mudar o sistema. Tem uma energia quase missionária nele. Tem, né? Tem sim. E uma determinação que, como a nossa imersão vai mostrar hoje, pode funcionar como uma lente de aumento super útil, mas ao mesmo tempo como uma viseira que bloqueia toda a visão periférica. Nossa, que analogia boa. É que o objetivo da nossa exploração hoje é desconstruir justamente os mecanismos por trás de uma tragédia que nasce daí. A gente quer entender como a mente humana é capaz de fabricar as próprias verdades só para evitar aquele desconforto da dúvida, sabe? Sei. É muito mais fácil ter certeza logo de uma vez, né? Exatamente. E como a omissão institucional coletiva acaba virando a mais perigosa forma de cumplicidade. A ideia é mapear o trajeto exato onde vieses cognitivos e a pressão esmagadora da opinião pública acabam colidindo para, desfigurar completamente o conceito de justiça. E aí fica uma pergunta para quem acompanha a gente, para ir pensando desde já. Quantas vezes a nossa vontade de fazer a coisa certa nos cega completamente para a realidade dos fatos? Essa é a grande questão, com certeza. Bom, o choque de realidade do Tomás na delegacia acontece bem rápido. Ele se depara com uma inércia total. Aquele marasmo absoluto. O escrivão logo avisa para ele que eles ali, abre aspas, trabalham com o tempo e não contra ele. Que frase assustadora, né? Muito. Mas o Tomás não aceita isso e começa a fuçar nos armários antigos. E aí que ele puxa uma pasta parda lá, o famoso IP 47-2022. O inquérito esquecido. E o que chama a atenção do Tomás logo de cara é o completo descaso de quem fez a investigação inicial.
A perícia foi terrível, né? Uma piada, na verdade. O laudo da perícia era uma única página mal redigida que concluía, tipo, causas indeterminadas, possivelmente asfixia ou queda com morte acidental. Ou seja, não dizia absolutamente nada. Nada. Nada de fotos adequadas, nada de coleta de material biológico. Dá a impressão de que foi um trabalho feito sob medida para não encontrar respostas. Isso levanta a primeira grande questão sociológica desse material. Porque o texto dá pra gente um panorama muito, muito claro de como a vítima, a Rosana, era enxergada ali pela comunidade local. Ela é vista como a forasteira. Exato. Ela chegou na cidade sem um histórico, sabe? Sem conexões familiares tradicionais da região. E nas dinâmicas de pequenos grupos, a sociologia ensina bastante sobre a relação entre o grupo interno, os moradores tradicionais, e o grupo externo, que são vistos quase como invasores. É a dinâmica do nós contra eles. Perfeito. E como a cidade não tinha fatos concretos sobre o passado dela, a mente coletiva meio que precisou preencher esse vácuo de informação. E adivinha? Preencheu com os piores estereótipos possíveis. Com certeza. Isso fica bem claro porque as testemunhas antigas, tipo uma ex-patroa dela, descrevem a menina no inquérito com os rótulos absurdamente pesados. Chamam de coisas horríveis, né? Sim. Chamam a garota de manipuladora, de misteriosa, dizem que ela usava sensualidade para conseguir as coisas e que não tinha escrúpulos. E eu fico muito impressionada porque isso é o clássico processo de desumanização. Sim, e tem um propósito social muito sombrio por trás disso. É porque ao taxar a vítima dessa forma, a cidade acaba criando uma narrativa de que ela, de alguma maneira torta, atraiu aquela tragédia para si mesma, sabe? Exatamente. É o que a gente estuda como o mito da vítima imperfeita. E por que as pessoas fazem isso na prática? Olha, essa dinâmica serve basicamente para proteger a psique da comunidade. Pensa bem, se uma tragédia brutal acontece com uma pessoa que é vista como pura e que pertence ao grupo, isso gera um pânico generalizado. Porque aí significa que qualquer um tá vulnerável, né? E isso mostra que todos estão em risco. Mas se a violência recai sobre uma forasteira, que eles já descreviam como manipuladora e perigosa, a cidade inteira meio que suspira aliviada. Nossa, que bizarro isso. Cria-se aquela falsa sensação de que as pessoas ditas boas e normais estão seguras. Perfeito. A culpa é transferida parcialmente para o próprio comportamento da vítima. E é exatamente nesse terreno fértil de preconceitos que o Tomás resolve plantar a investigação dele. E olha, a semente dessa investigação germina muito rápido, quando ele descobre o nome do principal suspeito que estava lá no inquérito. O Rafael Sampaio. Que não é ninguém menos que o filho do prefeito. Exatamente. Um rapaz que tinha 18 anos na época do crime e agora, aos 22, é um estudante de direitos super bem visto, tido como brilhante, sabe? Preparado para herdar a coroa política do pai. Aquele arquétipo do príncipe da cidade. Total. Aí quando Tomás junta essas peças, a garota forasteira morta, o inquérito completamente abafado e o herdeiro poderoso que saiu ileso, ele vira e murmura: há algo errado aqui. E lendo o texto fica muito nítido para mim que a partir desse exato segundo a cabeça do Tomás vira uma máquina. Uma máquina de buscar confirmação, né? Isso, de buscar confirmação para uma teoria que ele simplesmente já decidiu que é a verdade absoluta. Não importa mais nada. E aí a gente está falando do ápice do que a psicologia comportamental chama de heurística de ancoragem. Que é um conceito super importante para essa nossa imersão. Explica melhor como isso funciona. Claro. Funciona assim, a primeira informação que possui um forte peso emocional ou narrativo funciona como uma âncora bem pesada jogada no fundo do mar. A mente do Tomás ancora na ideia de que um sistema corrupto protegeu um jovem da elite local. E isso se encaixa perfeitamente na visão de mundo que ele já tinha quando desceu do ônibus. Perfeitamente. O arquétipo do príncipe intocável de cidade pequena é tão sedutor para ele que o cérebro dele passa a processar qualquer dado novo de forma extremamente seletiva. Eu fiquei pensando, é como se a mente dele funcionasse que nem um algoritmo de rede social, sabe? Olha, excelente comparação. É bem por aí. Uma vez que ele decidiu o que ele queria ver, ele só encontrava provas que confirmassem a bolha dele.
O filtro passa a ser implacável. E toda informação, por mais frágil que seja, é torcida para caber nessa narrativa. O texto ilustra isso perfeitamente. Ilustra mesmo. O delegado vai lá atrás de testemunhas 4 anos depois do fato. Aí ele encontra uma vizinha que diz que ouviu uma discussão à noite. Quando ele pergunta quem era o homem, ela responde: "Não sei, mas acho que era ele." Um acho, solto no vento. Pois é. Outra testemunha diz que viu um rapaz perto da casa da Rosana, acho que de noite. E, tecnicamente, no direito, esses relatos têm o valor de um boato de padaria. A armadilha cognitiva aí é que o cérebro humano é notavelmente criativo quando ele quer poupar energia, sabe? Como assim poupar energia? É que diante de perguntas muito espinhosas, que exigem um alto esforço analítico, tipo, o que a ausência total de provas periciais significa para o caso? A mente do Tomás substitui esse questionamento complexo por uma premissa mastigada e pronta. Ah, tipo, o jovem rico silenciou a amante para evitar um escândalo e o pai abafou o caso. Exatamente. É uma resposta fácil. E a partir do momento em que essa ancoragem se estabelece, qualquer suposição, qualquer sombra mal vista numa noite há 4 anos, de repente ganha o peso de uma confissão assinada em cartório para ele. Nossa, e isso leva a gente para fora da delegacia, para as ruas da cidade? E aí que o negócio explode. Porque se a mente do Tomás funcionou como uma faísca solitária, essa investigação reacendida atinge em cheio uma cidade que funciona como um barril de pólvora seco. E a fofoca corre rápido. E como corre? A narrativa vaza. Mas o detalhe é que não é um anúncio oficial. O texto compara esse vazamento a uma infiltração numa casa abandonada. Começa super silencioso e quando alguém finalmente percebe, a estrutura inteira já está podre e caindo. E a imprensa local, que antes ignorava solenemente o caso, entra no jogo. Sim. De repente, os jornais estampavam palavras como estupro e cravavam, sem dó, que o bebê morto era, sem dúvida nenhuma, o filho biológico do Rafael, que foi abandonado à própria sorte. E a reeleição do prefeito, que era antes tida como garantida, simplesmente vira fumaça. Nesse instante do texto, a gente observa a deflagração de um autêntico pânico moral. Outro conceito-chave: como a gente pode traduzir o pânico moral para quem está ouvindo? Bom, esse é um conceito sociológico que ocorre quando uma sociedade, que geralmente já está movida por umas frustrações latentes ou ressentimentos bem reprimidos, canaliza toda a sua ansiedade para um único indivíduo ou um grupo, sabe? E transforma essa pessoa no símbolo de todo o mal do mundo. Isso, transforma no símbolo da corrupção, do mal que corrói aquela comunidade. A cidade ali, que passou 4 anos praticando um silêncio muito conveniente, de repente descobre um poço inesgotável de fúria justiceira. E o alvo deixa de ser aquela impunidade abstrata tipo, a justiça não funciona, e passa a ter nome e sobrenome: a família do prefeito. É uma virada extremamente brusca na dinâmica de poder da cidade. Muito brusca. E o próprio Rafael reage super mal a isso num primeiro momento, né? Ele comete um erro de leitura gigante. É, porque ele mantém uma postura bem arrogante. Ele chega a dizer na rua que a polícia não tem nada contra ele, que o delegado novato só quer palco, que quer bancar o xerife. E se apoia na lei, mas ignora o fator humano. Exato. Ele se fia muito na tal da presunção de inocência, acreditando que a falta de provas materiais é tipo um escudo invisível que protege ele, mas ele subestima completamente a fome do tribunal da rua. O problema é que o Tribunal da Opinião Pública não opera com base em laudos, ou na presunção de inocência técnica. Opera na base de quê, então? Opera através da estética do comportamento. A arrogância inicial do Rafael, que, se a gente olhar do ponto de vista dele, poderia ser apenas a frustração normal de um garoto que se diz falsamente acusado, é lida por esse pânico moral como a confissão tática do vilão intocável. Nossa, faz muito sentido. A presunção de inocência no imaginário popular acaba sendo vista como um privilégio de rico e não como um direito de todo mundo. Exatamente isso. E essa pressão gigantesca acaba massacrando o garoto. Ele derrete sob os olhares da cidade inteira. O advogado dele até manda ele se calar. E ele abandona as aulas de direito, não vai mais em nenhum comício do pai. Ele se isola totalmente. O texto até relata que ele começa a frequentar a igreja de um jeito obsessivo e passa a se trancar no quarto o dia todo.
A funcionária da casa conta que ele caminhava de madrugada, murmurando umas frases desconexas, afundando num colapso nervoso muito claro. E como a sociedade lê isso? A cidade não enxerga um jovem desmoronando. Enxerga a psicopatia silenciosa de um assassino frio calculando os próximos passos no escuro. Essa inversão interpretativa é o combustível primário do linchamento social. Tudo que a pessoa faz vira prova contra ela. Tudo. Qualquer ação do alvo é lida como evidência de culpa. Se ele reage com raiva, ele é violento e perigoso. Se ele se cala e se isola, ele é calculista e não tem remorso. O pânico moral simplesmente fecha todas as saídas lógicas para o indivíduo. Mas olha, espera aí, deixa eu fazer um papel de advogado do diabo aqui, ou de promotora no caso. Manda. Pensando bem na dinâmica das relações de poder, será que essa indignação popular toda, mesmo sendo super caótica, não é muitas vezes o único jeito de fazer a justiça andar quando tem políticos e elites envolvidos? É um ponto muito válido. Porque, quero dizer, sem a cidade inteira se revoltando, esse caso morreria para sempre na gaveta, simplesmente porque o réu era um garoto rico, não acha? A fúria não seria meio que o preço inevitável que se paga para o sistema acordar? É uma provocação importante. E sim, a indignação diante da impunidade é um instinto democrático vital. A percepção de que a lei não se aplica aos muito ricos gera uma ruptura gigantesca no contrato social e essa fúria coletiva é o sintoma visível dessa ruptura. Aham. No entanto, o texto mostra justamente a linha tênue onde a indignação deixa de exigir justiça real e passa a exigir apenas sangue. Sacrifício, entende? Entendi, vira vingança pura. Exato. Quando o ressentimento histórico de classe assume o controle total do processo, a verdade material não importa mais. O que importa é a catarse coletiva de ver o coronel local sangrar. E a prova cabal de que a justiça foi substituída pela barbárie nesse caso é o que acontece com a defesa técnica. Nossa, o relato sobre o advogado de defesa do Rafael é assustador. É a falência do sistema. Dr. Fernando Albuquerque, que o texto descreve como um profissional super experiente, respeitado, ele tem a própria casa apedrejada na calada da noite. E não foi uma vez não, foram 4 vezes. E os clientes abandonando ele. Sim, clientes antigos desfazem contratos de décadas. As pessoas simplesmente viram o rosto para ele na padaria. A população igualou o direito constitucional de defesa com a cumplicidade no assassinato. E isso é perigosíssimo. E a coisa chega num limite tão extremo de violência iminente que ele se vê forçado a abandonar o caso só para preservar a integridade da família dele e da carreira. E percebe a gravidade disso? Ao expulsar a defesa técnica a pedradas, a comunidade não está garantindo que a justiça seja feita. Ela está garantindo que não vai haver julgamento. Só uma execução, né? Exato, uma execução burocrática. Eles destroem o único mecanismo que poderia forçar a acusação a provar de fato o que está dizendo. E é exatamente dentro desse caldeirão fervendo que o inquérito acaba aterrissando na mesa do Ministério Público. E aí entra um personagem fascinante. O Tomás entrega aquele relatório capenga nas mãos do promotor Bento Severino. O detalhe dessa cena de um cinismo literário que eu acho genial, porque o Bento recebe o documento enquanto mastiga com toda a tranquilidade do universo um pão de queijo. É a banalidade da burocracia, né? O cafezinho da tarde enquanto decide uma vida. Exato. Ele analisa os papéis, vê a fragilidade colossal de tudo aquilo, limpa os farelos da mesa e diz na lata pro Tomás: "Olha, se eu fosse você, pedi o arquivamento. Não tem arma, não tem confissão, não tem nem testemunha ocular." E a tranquilidade do promotor reflete perfeitamente a rotina fria do sistema. Ele sabe, pela experiência, exatamente o que aquele inquérito vale juridicamente. Muito pouco, quase nada. Mas a engrenagem burocrática não existe num vácuo, né? Nem um pouco. Ela respira o ar da cidade. E a cidade ali tá sem oxigênio nenhum de tanta tensão política, o escândalo envolve a prefeitura, tem eleição chegando, e aí o Bento magicamente muda o tom. E ele usa a carta na manga. A portas fechadas ali com o Tomás, ele invoca a regra de ouro que vai transferir a batata quente pro próximo da fila. É o famoso princípio do in dubio pro societate. Na dúvida, a favor da sociedade. E esse é um momento em que a covardia institucional veste roupas de gala.
Na teoria jurídica, se argumenta que nessa fase de mandar alguém a júri popular, se houver dúvidas, o juiz ou o promotor não deve absolver sumariamente, mas sim deixar que os cidadãos decidam o caso. Que é um princípio super debatido, né? Debatida até exaustão na doutrina, exatamente pelo potencial destrutivo absurdo que ele tem nas mãos erradas. Sabe, se me permite, eu queria trazer uma imagem aqui para ilustrar como o promotor e, logo em seguida, o juiz operam nesse caso. Opa, por favor. Sabe aquele conceito de zona de deformação no chassi de um carro? Aquela parte que amassa de propósito. Isso. Os engenheiros desenham certas partes do carro, tipo a frente e a traseira, para amassar completamente numa batida forte. O objetivo é absorver a energia cinética para que a cabine, que é onde estão os passageiros VIPs da história, não sofra literalmente nenhum arranhão. Nossa, genial. E onde o sistema de justiça entra nisso? O sistema atua exatamente assim aqui. O promotor e o juiz são a cabine blindada do carro. Eles veem aquele inquérito vazio vindo a 120 por hora à direção deles, a pressão enlouquecida da cidade ao muro de concreto. E ao invés de pisar no freio... Exato. Em vez de frearem o processo usando a coragem institucional e a técnica, eles ativam a zona de deformação. Eles usam o tal do indúbio pro societate para absorver zero impacto e transferem toda a força da batida para a parte mais vulnerável e frágil do sistema, os 7 jurados comuns. E, claro, o próprio réu. Olha, esse mecanismo da zona de deformação ilustra com uma precisão cirúrgica a engenharia da irresponsabilidade burocrática. O promotor, no fundo, não quis que o nome dele fosse parar na manchete do dia seguinte como o homem que foi comprado pelo prefeito para proteger o assassino. Com certeza não. E o juiz, mesma coisa. Sim, o juiz que avalia a denúncia logo em seguida também não quis assinar esse atestado de impopularidade. Eles se escondem atrás do latim e daquela nobreza abstrata de vamos deixar a sociedade decidir. Jogam para escanteio. Aham. A burocracia permite que eles abdicam do dever fundamental de filtrar acusações infundadas e ainda dormem com a consciência limpa, dizendo para si mesmos: ah, eu apenas cumpri o rito legal. Eles preservam a cabine intacta enquanto a colisão destrói as vidas de todo o resto. Exatamente. E o impacto que recai sobre o júri, como você bem disse, é totalmente devastador. O sistema institucional lavou as mãos e entregou a decisão de vida ou morte sobre o Rafael a 7 cidadãos sorteados. E o texto desenha super bem o perfil desse conselho de sentença, né? Tem um comerciante, tem professoras, um mecânico, uma dona de casa. São pessoas que cruzam a praça da cidade todos os dias, que vivem ali a vida normal delas. O que nos introduz às dinâmicas de grupos super complexas no interior de um júri. A questão ali não é apenas a falta de conhecimento técnico-jurídico daquelas pessoas. É o peso do pertencimento social que é asfixiante. Sem dúvida. Pensa comigo. Como um mecânico ou a professora podem sequer cogitar votar pela absolvição de um rapaz que a cidade inteira, nos bares, nos jornais, nos cultos, já decidiu há meses que é o monstro do ano? O custo social de ir contra a maré vi seria o banimento absoluto. O ostracismo. Se eles absolverem o Rafael, amanhã serão os rostos deles estampados na capa do jornal local como os traidores. A covardia sistêmica do juiz e do promotor forçou cidadãos comuns a tomarem uma decisão sob um terror psicológico enorme. É muita pressão. E tem um detalhe que pesa muito na cabeça deles também. O advogado antigo? Isso. A desistência do Dr. Fernando serve, na lógica de quem não tem nenhum treinamento jurídico, como a confissão final da culpa, né? Eles pensam, poxa, se até o cara que era pago para defender ele fugiu, é porque o rapaz só pode ser muito culpado. O cenário para a condenação já estava completamente montado muito antes da primeira testemunha sequer abrir a boca no plenário. Mas, mesmo assim, o julgamento tem um clímax impressionante. Tem um momento em que a emoção atropela em definitivo qualquer último traço de racionalidade que ainda pudesse existir naquela sala. O telão, né? A acusação exibe um vídeo num telão, foi gravado por um celular distante, bem amador, não tem áudio inteligível, é apenas ruído, imagem tremida, e ao fundo, o choro do bebê. E no vídeo, o Rafael aparece gesticulando muito, totalmente descontrolado, brigando com a Rosana. E aí, no auge da discussão, ele desfere um tapa no rosto dela enquanto ela segurava a criança.
A força imagética dessa prova é avassaladora para quem está assistindo, mas o valor probatório dela para um duplo homicídio ocultado é, na verdade, nulo. Nulo, mas choca. Sim. Veja, um tapa documenta uma agressão inaceitável, uma violência de gênero que é indiscutível. Contudo, entre um tapa proferido numa discussão e o ato metódico de assassinar uma mulher, asfixiar um recém-nascido e jogar os corpos num barranco, numa data completamente incerta, existe um abismo investigativo gigantesco. São duas coisas muito diferentes. Só que o cérebro humano, quando exposto a esses estímulos visuais altamente emocionais, tende a encurtar abismos lógicos. Ele conecta os pontos na força bruta. E é exatamente o que acontece. No momento em que aquele tapa estala no telão, a razão evapora da sala. O texto narra que a dona de casa, no júri, leva as mãos à boca, super horrorizada. O mecânico cruza os braços com o maxilar travado de raiva. Acabou ali. Exames de DNA, sobre a ausência de perícia. Tudo soa para os jurados como um mero preciosismo jurídico chato para tentar salvar um monstro agressivo. O vídeo do tapa preencheu o vácuo de evidências materiais com pura sobrecarga emocional. E o comportamento do Rafael lá na frente, sentado no banco dos réus, funciona meio que como o último prego no caixão dele. Porque ele não reage, né? Ele não esboça nenhuma reação ao vídeo. Ele não chora aos prantos jurando inocência, ele não se desespera para a plateia ver. Ele simplesmente permanece com um olhar estático, preso naquele vazio de um colapso nervoso que já durava meses. Que é um sintoma psiquiátrico claríssimo, claro. Mas como a empatia já tinha sido desligada pelo pânico moral, o júri lê esse embotamento psiquiátrico como a psicopatia calculista de um assassino frio que, mesmo vendo o crime exposto, não sente absolutamente nada. O julgamento técnico acabou ali, resta apenas o ritual do sacrifício. E aí o resultado vem a galope. O juiz lê a sentença de 35 anos de prisão em regime fechado com uma voz super monótona, burocrática. Ele vira as costas de volta lá para a cabine blindada dele. E aí que o sistema penitenciário assume o trabalho final, o trabalho de destruição. É muito pesado. Enquanto a nova defesa tenta protocolar recursos desesperados, apelando para a completa falta de materialidade do crime, o Rafael é jogado numa sala provisória do Estado. E o choque do encarceramento num jovem que já estava mentalmente despedaçado é muito físico, sabe? O autor descreve o som das trancas de ferro batendo forte, a comida que não desce pela garganta fechada, a perda acelerada de peso a ponto de os ossos saltarem sob a pele fina dele. O cárcere opera ali como um moedor de carne mesmo, que não tem como distinguir a incerteza da culpa. Ele só tritura. E tritura rápido. Muito. Apenas 5 meses após ser colocado atrás das grades, o Rafael é encontrado sem vida. Asfixia na própria cela. E o sistema cataloga a morte rapidamente como suicídio. É o que a gente estava falando da conveniência sombria do sistema. E no direito penal tem aquela regra: a morte do réu provoca a extinção da punibilidade. O processo literalmente morre com ele. Todos os recursos pendentes que a defesa fez e que poderiam talvez, na esfera de um tribunal superior mais distante de todo aquele pânico da cidade pequena, reverter a condenação pela ausência óbvia de provas materiais, tudo isso é sumariamente arquivado, o caso é encerrado. Não tem inocentado, não tem culpado carimbado pelo transitado em julgado final. Tem apenas o fim. O que nos devolve, tragicamente, ao ponto de partida da nossa história toda. Ao Tomás Arruda. O nosso jovem delegado de 3 ternos. Ele mesmo. O protagonista, que chegou cheio de ímpeto heróico para fazer justiça, acaba sendo transferido algum tempo depois para uma delegacia de uma cidade ainda menor, ainda mais poeirenta que a primeira. E aquela febre nos olhos dele apagou. Ele desistiu. Desistiu. Ele não revira mais os arquivos antigos. Ele só despacha o básico, cumpre religiosamente o horário dele e vai para casa. O erro de avaliação inicial dele é o tormento dessa dúvida eterna. Na solidão do quarto dele à noite, ele sempre vai se perguntar, e se? Sabe? E se o promotor lá atrás tivesse enfrentado a fúria da cidade e tivesse arquivado aquelas páginas sem nexo? E se o juiz não tivesse terceirizado o peso da toga para os moradores assustados, né? Isso.
O Rafael, fosse ele um agressor perturbado apenas, inocente do assassinato, ou até mesmo se ele fosse o culpado real, ele teria tido um destino totalmente diferente. E a Rosana, junto ao bebezinho, que não tinha nem nome, permanece sem respostas concretas sobre quem tirou a vida deles. O vazio simplesmente engoliu todo mundo nessa história. E a ausência de respostas acaba sendo o verdadeiro legado desse inquérito inteiro. E, sabe, para mim, é impossível passar por toda essa exploração que a gente fez dessas falhas do sistema, dessas pressões comunitárias e dos atalhos bizarros que o nosso cérebro toma, sem tentar trazer isso para a realidade diária de quem nos acompanha hoje. É fundamental fazer essa ponte. Quantas vezes, no conforto ali das nossas rotinas hiperconectadas, a gente não assume o papel do Tomás, do promotor covarde, dos 7 jurados assustados, tudo ao mesmo tempo. O tempo todo? Nas redes sociais, nos escritórios. Nos grupos de mensagens da família, fragmentos soltos de informações, vídeos curtos de 10 segundos e manchetes fora de contexto, tudo isso alimenta a nossa vontade implacável de ter sempre uma opinião muito forte sobre tudo e sobre todos. Esse é o grande desafio de lutar contra a própria arquitetura da nossa mente, né? Entender de vez a gravidade de exigir convicções e certezas, onde, na verdade, existem apenas hipóteses. É um policiamento mental diário. Com certeza. Porque o pânico moral não precisa de uma cidade inteira de interior para operar. Ele pode ser disparado em microescalas contra colegas de trabalho, vizinhos ou pessoas públicas na internet. E o desejo humano de pertencer ao grupo que está atirando a pedra é tão forte que muitas vezes silencia totalmente a nossa capacidade de parar e questionar se a pessoa amarrada no poste cometeu, de fato, algum crime. Nossa, é muito real isso. A gente entrou nessa análise hoje, refletindo sobre como seria reconfortante se a justiça fosse uma ciência exata. Uma balança lá perfeitamente calibrada, limpinha da interferência humana. Mas o que a gente percebeu é que a balança é segurada por mãos humanas. E mãos que tremem, que suam e que, principalmente, morrem de medo de se queimar. São os medos que ditam o ritmo, infelizmente. O texto A Sombra do Inquérito mostra que a morte apaga o réu e joga no final uma pá de cal super burocrática sobre as perguntas mais difíceis, deixando a verdade soterrada sobre o peso dessa conveniência toda. É uma reflexão que pesa muito. E enquanto o nosso papo de hoje se encerra por aqui, fica a grande questão, uma provocação para continuar ecoando aí na sua cabeça. Se a verdade cristalina que a gente consome com tanta avidez todo dia é, com uma frequência assustadora, apenas uma narrativa confortável que a gente abraça para não ter que enfrentar o caos cortante da dúvida. Quantas pessoas no nosso entorno estão, neste exato segundo, cumprindo penas silenciosas que nós mesmos as sentenciamos, baseadas apenas em histórias que escolhemos projetar sobre elas?